Lucas, capítulo 15, versículos de 8 em diante. Leamos, por favor. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando recebi esse tema, a primeira coisa que eu falei para a irmã, eu falei assim: é forte. E ela disse que foi um tema que veio ao seu coração. E é um tema que vocês estão ouvindo ministrações desde o início do mês, não é isso? E algo interessante que eu vejo aqui, nesse texto, ao qual a mulher que, tendo 10 dracmas, ela tinha 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar. Qual a mulher que? Interessante que, olhando para esse texto, eu percebo que é um texto que vem cheio de detalhes. Como já antecedeu a nossa irmã que estava dirigindo o culto, ela disse que esse capítulo de Lucas é um dos capítulos dos perdidos e achados. É isso mesmo. Concordo plenamente contigo. Lucas 15 é um dos capítulos mais profundos da revelação do coração de Deus. O capítulo nasce de uma crítica aos fariseus, que disse para ele, para Cristo: este recebe pecadores e come com eles. Porque Jesus, ele andava, ele pregava, e essas pessoas se aproximavam e ele não os afastava, não. Afinal de contas, Cristo veio para eles, para os perdidos, para os pecadores, para os doentes, para os aflitos, para os necessitados. É isso aí. E os fariseus criticavam. Mas em resposta aos fariseus, nesse capítulo 15, Jesus respondeu contando 3 parábolas. 3 parábolas. 3 palavras: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. A ovelha perdida. Quando Cristo começa a contar aqui a parábola da ovelha perdida, eram 100 ovelhas. Interessante que nesta da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 ali no aprisco, guardadinhas, e vai em busca desta ovelha perdida. Tinha 99 ali guardadinha. E ele saiu em busca de uma ovelha que se perdeu. O amor, o cuidado e o zelo já começa a ser demonstrado. A falta daquela que estava no meio do rebanho e saiu para fora foi notada. E já começa assim. Tinha 99 guardadas e ele foi em busca da 100ª ovelha. Ele sentiu falta dela. Depois ele dá sequência falando sobre a dracma perdida. Quando nós lemos o texto, diz que a mulher teria 10 dracmas e perdeu uma. De 100, já vamos para 10. 10 dracmas perdidas.
A mulher se preocupa em achar, acende a candeia, varre a casa para tentar achar. E nenhum desses itens que está contido nesse texto em vão. Acender a candeia, varrer a casa, até encontrar, não desistiu. Tudo isso tem um simbolismo muito especial e nós vamos entender por quê. E na sequência Deus fala sobre o filho perdido, que é o filho pródigo, aonde tinha 2 na casa. Um se foi, o outro ficou. E o pai ficou angustiado, triste, porque aquele filho se foi. A proximidade que tinha. Um se perdeu fora, outro está perdido dentro da casa e outros saíram da casa. Nesse contexto, o que a gente entende? Na ovelha, era uma de 100. O ambiente era fora. Na dracma era uma de 10. Mas o ambiente era dentro da casa. E entre os filhos era um de 2. E o ambiente era dentro da família. E nisso, a gente tem uma gravidade muito grande. Uma intensificação emocional, conforme a proximidade, conforme o que Deus demonstra para a gente. Um era 100, eram muitas. O amor está dividido para muitos. Uma se afastou e a falta foi notada, então vamos buscar. No segundo falamos de 10, já diminuiu a quantidade, já tem a proximidade. Deus usa símbolos, mas Ele está falando de mim, de você, de nós pecadores, do nosso rebanho, do nosso mundo, de nós como convivência. E depois Ele fala do filho, que é mais próximo ainda e é relacional. Perdido, no meio, dentro da família. O que é que Jesus nos mostra? Que quanto mais próximo do coração, mais dolorosa é essa perda. A ovelha perdeu-se no campo. O filho perdeu-se no mundo. E a dracma perdeu dentro de casa. Aí agora nesse texto que nós vamos estudar aqui, onde a dracma se perde dentro de casa, fica muito sério este assunto. Em Lucas 15, de 8 a 10, nós vemos um texto muito importante, eu vou destacar aqui, logo no versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, a mulher, que simbolismo essa mulher está fazendo aí nessa história? A mulher que é cuidadora, que é do zelo, que é quem está ali organizando. A mulher que está ali na incumbência de guardar, de zelar. E esta mulher, ela tendo 10 dracmas. As dracmas é algo de valor que ela tem. É praticamente um tesouro dela. É algo especial que ela tem. E ela tinha 10. Ela sabia direitinho o que é que ela tinha. Aí vem outro simbolismo. Se perder uma dracma, não acende a candeia. Acender a candeia tem outro simbolismo aí. A luz, iluminar, clarear. Porque no escuro fica difícil achar. E as casas daquela época tinham poucas janelas. Era necessário clarear. Acender a candeia, se algo caísse em determinado lugar, tinha pouca iluminação. Não era como o nosso tempo. E aí o que acontece? Acende a candeia e varre a casa. Entra mais um contexto de vassoura. Para varrer a casa. Qual é o simbolismo da vassoura?
Limpar, tirar as coisas que pode estar encobrindo uma sujeira, um cisco, alguma coisa que pode ter caído a moeda debaixo daquela terra, debaixo daquele pão, debaixo daquele chinelo, e ela começa a varrer, a limpar, a organizar. E busca com diligência, com insistência, com vontade de achar, até achar. Meu Deus, olhando para isso aqui, a gente entende como é trágico estar perdido dentro da casa. E o que é interessante? Essa moeda dessa mulher não caiu, saiu rolando e foi para a rua. E falando no contexto de nós, como gente, como pessoa, levando para a aplicação do contexto de igreja, de povo, aquilo que Deus queria mostrar com parábola. Nós, como dracmas, diante de Deus, se a gente não se atentar, a gente começa a se perder dentro da casa, dentro do lar. E não é com rebeldia, não é com fuga. Não. É calando. É se escondendo, é se afastando. E como é que a gente pode entender isso? Exemplo de Judas Iscariote e a igreja de Sardes. Judas, ele não deixou o grupo. Ele não deixou de estar com Cristo. Ele não deixou de estar entre os discípulos. Mas quando chegou o momento em que ofereceram para ele moedas, que ofereceram para você dinheiro, que ofereceram para você prazeres, que ofereceram para você saídas, o que aconteceu? Judas traiu Cristo. Mas ele andava, ele não deixou de andar. Eu posso fazer um comparativo dele com a dracma, que perdeu-se dentro da casa. Quando eu olho quando Jesus, em João 17:12, chamou Judas de filho da perdição. Isso dói. Mas era o que ele estava sendo. Filho da perdição. E é um cuidado que nós devemos ter. Estamos na casa. A gente vem para a igreja. A gente vem para o culto. Mas nós não somos mais igreja. Estamos no meio, estamos na casa, estamos indo para estar com a igreja, mas não estamos mais sendo igreja. Aí é onde você começa a entrar no contexto de estar se perdendo na casa. Mas eu vou para a igreja todos os dias, todo dia que tem culto eu estou lá. Mas você vem porque virou um hábito, porque virou um costume. Porque se não vier para a igreja no domingo, vai ficar em casa de cara para cima, olhando televisão, seja lá o que for. Se você vem para a igreja e não tem um propósito, não tem um compromisso de servir a Cristo, de adorar, de se envolver, de estar dentro, você pode estar perdido na casa. Na igreja de Sardes, Apocalipse 3:1 diz: tem nome de que vives e estás morto. Sem beleza toda, bonitinho ou bonitinha para vir para a igreja, as pessoas estão vendo e dizem assim: fulano é crente, está indo para a igreja. Mas vai dizer que você não é, se você já não está sendo? Não, não vai dizer por quê. Porque você tem nome de que vives. O perdido na casa é você estar com a aparência de crente, andando com os crentes. Você não está abandonando a igreja, não.
Você não está com rebelia contra a igreja, não. Você não está deixando o culto para ir para a festa que está acontecendo na cidade. Não, você está aqui. Porém, frio, longe, distante. Tanto faz, tanto fez. Perdido na casa. Estar na igreja sem comunhão, está perdido. Está na igreja e o casamento em turbulência, aí dentro do casamento está sem conexão, está perdido lá na sua casa. Está entre a família e não tem mais intimidade um com o outro para conversar, para falar, ninguém se fala, ninguém se bica, ninguém faz nada. Está perdido no meio da família. Está no ministério tocando, cantando, dirigindo culto, pregando, colhendo oferta, recepcionando na portaria, organizando isso e aquilo, sem propósito. Está perdido no ministério. Quando eu recebi esse tema, eu falei, minha irmã é forte. E é triste, porque é uma tragédia muito grande você estar na casa, mas sem saber mais quem é você. Você é um servo? Você é um adorador? Você faz com verdade? Corpo, alma e coração? Ou é só mais um no meio da multidão? Ou é simplesmente complementando porque alguns foram criados na igreja e é o costume da vida. Outros é porque não tem outra coisa a fazer, então é a igreja que está legal, porque em outro canto fica pior. Mas igreja, nós somos um organismo vivo. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos chamados e escolhidos. E aqui estamos para servir a Ele com vida. Aqui estamos para servir a Ele com verdade. Aqui estamos para servir a Ele e entender que precisamos ter essa luz divina que brilha em nós, para onde quer que nós estejamos, todos possam ver que há uma luz de Deus em mim. Porque a luz que revela o que a casa não vê é a luz de Cristo. Essa luz artificial a gente liga aqui, a gente clareia o ambiente. A gente vê o que está nos cantos, em todos os lugares. Se apagar essas luzes, a gente fica difícil de prestar atenção na ornamentação tão linda que as irmãs fizeram. Nos detalhes que tem aqui a gente não vê. Porém, mesmo nesta claridade que está aqui, se alguém não está mais em Cristo, se está perdido dentro da casa, perdido espiritual, infelizmente, nós, como igreja, nós como seres humanos, nós como terrenos, nós como limitados, nós não conseguimos ver o interior do nosso irmão. E só há uma forma de revelar, de clarear o que a casa não vê. E essa luz simboliza a palavra de Deus. Eu convido você, irmãos e irmãs, que se por acaso, mesmo depois que o mês inteiro passou, hoje o último dia, e você ainda está na condição de perdido ou perdida dentro da casa, dentro do templo, dentro da igreja, como membro, como corpo de Cristo, eu te convido hoje a pedir misericórdia a Deus, a pedir a Deus que te dê condição e fortalecimento e vontade de ler a palavra de Deus, porque ela representa luz.
para a sua vida. Em Salmo 119, 105 diz o que? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nessa palavra tem verdade, tem revelação e é a ação do Espírito Santo. Então é necessário que esta palavra venha fazer parte da tua vida, mesmo sem vontade. Porque alguém me disse uma vez, e às vezes é verdade. Você pega a Bíblia para ler, dá um sono. Ah, tem gente que já me disse isso. Irmã Karine, eu pego a Bíblia para ler, começo a abrir a boca, vai dando sono, eu só consigo ler assim, um versículo ou dois. Se eu tiver que ler um capítulo todo, eu acabo não conseguindo. Muita gente acontece isso mesmo. É mais interessante vir para o templo, sentar e ouvir o que é dito aqui. Porém, eu digo a vós, se o que é dito aqui, se você não faz leitura da palavra, se você não estuda em casa, se você não acompanha, o que é dito aqui pode ser dito palavras enganosas, falsas, que não está no contexto bíblico, e você não vai saber. Você vai receber e engolir tudo que vier. Por quê? Porque você vive apenas de ouvir falar. Mas você não pode mais ficar só de ouvir falar. Você tem que conhecer, experimentar, viver, entender e dizer verdadeiramente, agora eu sei. E quando você começa a tomar essa atitude, tua vida começa a se ajustar. Se está difícil você ler um capítulo por dia, vai lendo um versículo, já serve. Leia um versículo, já serve. Porque se você começar a botar o hábito de ler um por dia, daqui uns dias você vai estar lendo 2. Daqui mais adiante você vai estar lendo 3 versículos, gente. Versículo por dia. E marca onde foi que leu para outro dia na continuidade. Não fica aparecendo aquela caixinha de promessa. Não sei se os irmãos vão lembrar antigamente aquelas caixinhas de promessa que abria assim, vai pegar um versículo aqui, vai ver que Deus vai falar comigo. Não é assim. Não faça desse jeito. Leia e reflita naquilo que você leu. Nós lemos um versículo apenas e nesse versículo a gente pode tirar muitas coisas e entender assim, por que Deus está falando com detalhes que ela acendeu a candeia? Por que Deus está falando que ela pegou a vassoura e varreu a casa? Por que está falando que procurou com diligência? O que é diligência? Leia assim. Queremos saber os detalhes daquele pedacinho que você leu. Porque a leitura da palavra de Deus, dessa luz que vai iluminar teu caminho, não pode ser uma leitura igual a você ler qualquer outro livro que te dão por aí. Tem pessoas que pegam um livro secular desse qualquer e uma sentada só já lê praticamente o livro todo. Mas é aquela leitura corrida assim, ó, vai lendo, vai vira a página, lê, não sei o que, vira a página, lê. Mas eu te aconselho a ler a Bíblia diferente. Já vou ler a Bíblia aqui no mês, eu leio. E aí, não. Não é desse jeito. O problema da escuridão interior é que muitas vezes a pessoa continua funcionando normalmente. A casa vê o exterior, mas a luz é que revela o interior. Porque muitas vezes a pessoa está com a tristeza não tratada. Muitas vezes está com a fraqueza espiritual. Tem mágoas escondidas de alguém que disse isso ou fez aquilo. Do irmão ou da irmã. Aí um vem, senta aqui, a outra vê que ela está sentada aqui, senta lá no outro lado. Se no outro dia que chega, aí ela daqui sentou lá, ela passa, senta no lado de cá. Mágoas escondidas. Termina o culto, dá um jeito de passar e se manda, vai pro lado de lá. E quando tem oportunidade, bate na língua, ó, falando da outra.
Mágoas escondidas, isso enfraquece tua vida espiritual, tu se perde dentro da casa. Pecados alimentados em segredo, aqueles ou aquelas que ficam fazendo aquelas coisinhas que dizem assim, tem nada não. E vai guardando em segredo, vai se escondendo. Ô, igreja. Cansaço emocional também, muitas vezes. De estar abraçando as dores dos outros, os problemas dos outros. Vem pessoas de lá para cá, te derramam um monte de problema, você quer resolver, você quer acudir, mas o problema não é teu. E você quer abraçar muita coisa, isso te acarreta, te traz problemas emocionais, acarreta demais, e você vai esmiuçando assim, coisas que não é sua. E depois, está triste, doente, para baixo, acabado. E eu te digo uma coisa. Se você conhece pessoas que estão nessa condição, e você, eu estou falando aqui, você está lembrando, ó, fulano, beltrano, ciclano. Nós temos o mau costume de apontar o outro. De na hora que uma pregação está vindo provavelmente para você, na sua mente você lembra de fulano, ó, tá igual fulano, mas você está do mesmo jeito. Porque você está falando de fulano e muitas vezes a gente fala do outro que nós estamos vivendo ou sendo. Porque tem pessoas que gostam muito de falar da vida do outro e chamam o outro de fofoqueiro. Mas quem está falando é quem? É a própria. Que está ali diante de você, trazendo as más notícias, as mazelas de alguém. E está dizendo que alguém que você está falando é isso ou aquilo outro. Mas e a sua posição qual é? Se você saiu do seu canto, do seu lugar para ir falar, você não é o fofoqueiro? Você está dizendo que é fulano. E aí o que acontece? A gente precisa entender que devemos julgar menos e trazer mais luz. Quando eu sei que alguém está assim, cara, o que é que eu faço? Pega a luz. O que é a luz, cara? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E procura quem, cara? O que está perdido. Por quê? Porque a graça que procura vai procurar até encontrar. E quando você que não está naquela condição de perdido, você sabe que tem alguém perdido, Cristo já clareou, já iluminou, já mostrou para você que há um coração triste, amargurado, e você sabe disso, você vai fazer o quê? Vai levar a luz. Porque muitas vezes essa pessoa também está sem forças para orar, para clamar e para buscar a luz. E é interessante que eu digo para ti, a iniciativa na parábola da dracma não foi da moeda, não foi da dracma, estava perdida, a dracma estava perdida. A iniciativa foi de quem? Da mulher, que percebeu que faltava uma e foi buscar, e foi procurar. A iniciativa foi de quem? Do pastor que estava com as 100 ovelhas e percebeu que faltava uma. A ovelha que saiu não estava lá gritando, pastor, me ache, não. Foi o pastor que percebeu e foi buscar. A mulher percebeu e foi em busca. A iniciativa é de Deus. Deus sempre busca os perdidos. E não é à toa que Deus tocou e inspirou o coração da irmã para que este tema pudesse ser pregado aqui. Porque Deus continua buscando muita gente que está longe, afastada dele. Ele quer proximidade, ele quer mais perto, ele quer você se chegue a ele. E você, como mulher e homem de Deus, que leva a mensagem do Senhor, faça também esse papel. Vai em busca. Vai levar luz. Vai levar a palavra. E entenda que você está aqui para levar esse caminho adiante. E se tu ajudar o outro, no momento que você precisar, você também vai receber ajuda.
Comece varrendo a casa. Começa limpando a sujeira. Começa confrontando a si mesmo. Começa buscando santificação. Porque sem essa santificação você não vai ver o Senhor. Começa muitas vezes a mover as coisas do lugar. Se ela estava varrendo, ela estava arrastando, puxa uma coisa daqui, puxa de lá, para que possa encontrar onde está a dracma perdida. Ei, começa a olhar para você, aonde eu posso mexer, o que está errado. A minha consciência me diz que eu estou fazendo tal coisa, então vamos consertar. Ah, mas é tão bobagem, é tão pequenininho, não tem nada não. Tem sim, se está incomodando, se o Espírito Santo já está te revelando, deixa, muda, conserta, varre a casa, limpa, organize, porque você vai achar a dracma que você perdeu. Você vai encontrar novamente com o Senhor Jesus e entender que o mais interessante disso tudo é que Cristo, Ele anda buscando os perdidos até dentro da própria igreja. Se há os perdidos dentro da casa, Deus vai em busca de todos. E se neste templo, nessa casa aqui, ainda tem alguém nessa condição, essa mensagem é para você. Se o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para ti que você precisa consertar a sua vida, seu altar perante o Senhor, tirar as pequenas coisas, o cisco, é porque Ele está buscando você. Ele está te procurando. E é hora de entender que essa mensagem é a essência do Evangelho. Não é a história de pessoas procurando Deus, é a história de Deus procurando pessoas que se perderam dentro da própria casa. Essa história da dracma é Deus falando com você. Você está na casa e precisa ser encontrado. É Deus falando com você, que está na condição de mulher e de homem de Deus, que precisa varrer, limpar para achar a dracma perdida. Interessante que essa dracma não perdeu o valor. Não, por estar perdida não perdeu o valor. E muitas vezes é assim, tem alguém que está triste, amargurado, sofrendo, mas o valor dele não se perdeu por causa disso não. O valor dela não se perdeu por causa disso não. Muitas vezes está aqui tocando porque já é um hábito de tocar, mas vai saber como é que está a vida, o coração, como é que está vivendo. O valor dele ou dela não se perdeu não, mas é necessário ser achado novamente para que a alegria volte a transbordar nessa vida, para que a vida possa ser de novo transformada. O interessante disso tudo é que Deus ainda continua chamando para você estar mais próximo dele. E uma coisa que eu te digo, a proximidade religiosa não substitui comunhão. Quando eu falo de estar próximo de Deus, não é vir para a igreja só por vir, como já repeti várias vezes. Como falo de proximidade, é comunhão com Deus, é conversa com Ele, é estar sentindo a presença dEle, cantar na graça e no Espírito. E uma coisa eu tenho que dizer para vocês, cantar para Deus não é a mesma coisa quando a gente canta em casa, canta para o mundo, por aí. Eu gostaria até de trocar o nome neste momento. Nós não vamos cantar no templo. Nós vamos louvar no templo. E bom será se cada canção que nós trouxermos para louvar no templo sejam canções que verdadeiramente louve ao nome do Senhor. Que não sejam canções que exaltem o homem. Que nós temos músicas cristãs que exaltam o homem, que exaltam o seu ego. Deixa essa para ouvir lá na tua casa. Curte lá no som de casa. Mas quando cantar aqui, que gostoso é você cantar canções que louvam a Deus. E isso te leva mais próximo ao Senhor. Porque estar na casa não significa estar conectado
Como conecta um aparelho de som, um celular, não está na casa, é conectar com os céus. São momentos que a gente separa do nosso dia, do nosso cotidiano, para este momento especial com Deus. A moeda perdida ainda agrega muito valor. Saiba de uma coisa. Se tem alguém aqui nessa condição, eu tenho que dizer para você que você tem um valor especial, muito grande. E Deus deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário por você, por amor e por entender o quanto você é precioso. E se Deus incomodou pessoas para estarem aqui falando desse amor, dessa busca, desse reencontro, é porque o Senhor Jesus está falando ao seu coração que Ele te quer mais perto. Você não pode se perder aqui dentro. Você tem que estar ligado com os céus, envolvido e cada vez mais próximo do Senhor. Por quê? Porque a graça não apenas ilumina, mas ela também te confronta, está te confrontando nesta noite. Porque o céu celebra quando você se arrepende das suas pequenas coisas, quando você se arrepende da vida triste, quando você se arrepende das murmurações, porque a vida aqui está difícil para muitas coisas. Vivemos dias difíceis, nos falta muita coisa. Nos falta muitas vezes a paz dentro do lar, nos falta o dinheiro, nos falta às vezes o emprego, nos falta sabedoria para resolver certas coisas, mas se nós pararmos de reclamar, de resmungar e entregar nossas causas, nossas dores, nossas dificuldades para Deus, abrir nosso coração e entender que essa graça vai nos alcançar, que Deus nos procura todos os dias como verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, começamos a sentir algo diferente e extraordinário e conseguimos mais força para vencer o dia a dia. Cuidado com a sua boca, na hora que a dificuldade vier, não xingue, não murmure, não grite, não esperneie, não chame a atenção do mundo terreno, chame a atenção dos céus, chame a atenção de Deus, conta para Ele, busque a Ele, converse com Ele, porque Ele vive à tua procura e diz assim: filhinho, achegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Batei, 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 abri-se-vos-á. Ele é o Deus que busca, e você será achado e encontrado. E aqui eu finalizo dizendo para vocês o quê? Que devemos abrir nossos olhos. Abrir nossos olhos para a graça que ilumina, para a graça que confronta, para a graça que restaura. Porque se permanecermos de olhos fechados para tudo isso que foi dito durante esse mês, nós vamos continuar na mesmice, vamos continuar no mesmo jeito, frios, longe, distante, sem sentir a presença, sem sentir Deus na tua casa, sem sentir Deus na igreja, sem sentir Deus no trabalho, sem sentir Deus na hora que canta, sem sentir Deus na hora que prega, sem sentir Deus na hora que vai fazer qualquer coisa. Até quando você vai cuidar da sua vida, da casa, do seu trabalho, você vai viajar, sei lá o que você vai fazer, você precisa sentir a presença de Deus, porque você, sentindo a presença, você sabe que você está seguro, protegido, guiado, conduzido. Neste momento eu te convido a estar de pé, por gentileza. Convido a você a estar de pé. E neste momento, vem comigo nesta oração. Senhor, meu Deus, em gratidão a Ti, eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro. Eu busco a Tua presença sobre minha vida. E juntamente com a igreja aqui unida, reunida neste templo, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor possa iluminar os corações através da sua palavra. Que a dracma que estiver perdida aqui dentro desta casa possa ser achada pelas mulheres e homens valorosos que tem aqui dentro deste lugar. Pelas mulheres e homens que o Senhor tem levantado aqui nesta casa para cuidar, para zelar,
Deus, que possamos ser homens e mulheres diligentes e que não desistimos, que não possamos desistir de continuar buscando aquele que se perdeu. E muitas vezes nós sabemos quem está afastado, quem está triste, quem não está congregando, quem não está em comunhão, quem não está vindo, quem vem apenas de vez em quando. Nós sabemos quem são essas pessoas. Faz parte dos 10, faz parte dos 100, faz parte dos 2. E precisamos ter esse sentimento no coração de amor, de busca, de encontrar e trazer de volta, Pai. E quando essa dracma foi encontrada, reconciliada, que a igreja possa festejar assim como os anjos festejam no céu, quando os pecadores se arrependem. Quando a dracma será perdida, ela muda, ela passa a estar junto com os demais. Que possamos festejar. Aquela mulher chamou as vizinhas, as amigas, para comemorar a felicidade que ela ficou de ter encontrado. O Senhor também nos ensina que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. E eu quero dizer, aqui na terra, na igreja do Senhor, tem que ter festa cada vez que alguém entra por esta porta e entrega a sua vida a Jesus. Tem que nós glorificarmos, regozijarmos, festejarmos, porque mais um foi encontrado. E alguém que está dentro da casa, que está fraco, triste, meio afastado, que possamos chegar junto para ajudar a fortalecer, para dar as mãos, para andar em comunhão, que possamos estar na posição daquela mulher que diligentemente procurou e achou, e comemorou e festejou. Na hora que soubermos de alguém, Senhor, freia a nossa língua, para que a gente não venha matar cada vez mais a pessoa, mas que a gente possa iluminar através da Tua palavra, através do amor que o Senhor nos ensina a amar, através da comunhão, através da integração, do louvor, graça e vontade de continuar caminhando junto até a eternidade, que é assim que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigada a todos e que Deus vos abençoe grandiosamente e que esta palavra fale mais forte aos vossos corações e que o Espírito Santo vos acompanhe e convença a cada dia as vossas vidas agora e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém.